Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor, falarmos um pouco mais sobre as relações jurídicas de consumo. E aí eu lanço uma pergunta aqui. Existe relação jurídica de consumo na relação entre os condôminos? Ou seja, essa relação jurídica que se estabelece entre os condôminos é uma relação jurídica de consumo? Nós podemos aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? Ou nós devemos aplicar o Código Civil, onde as regras inerentes ao condomínio em geral as regras começam ali no 1314 e mais propriamente sobre condomínio edilício no 1331. Bom, hoje já está pacífico que essa relação jurídica que se estabelece entre os condôminos não é uma relação jurídica de consumo. Nós não temos ali a figura do consumidor, que está no artigo 2º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Nós não temos o consumidor e nós não temos o fornecedor, que está ali estabelecido no artigo 3º. Ou seja, nós não temos os elementos subjetivos, as partes dessa relação jurídica de consumo, consumidor e fornecedor. Consumidor no artigo 2º, fornecedor no artigo 3º. Nós não temos. Nós temos, na verdade, uma figura de condôminos, que essas regras estão no Código Civil, começando ali no artigo 1314 e mais propriamente sobre condomínio edilício no 1331. É por essa razão que muitos síndicos até acreditam, que essa vedação quanto à cobrança vexatória de um condômino inadimplente, esse impedimento quanto à cobrança vexatória estaria no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a cobrança vexatória do consumidor inadimplente. Vejam, na verdade, esse raciocínio não está correto. Na verdade, o síndico que representa o condomínio, ele não pode fazer uma cobrança vexatória porque, na verdade, ele vai estar excedendo os limites impostos pela boa-fé e estaria ali cometendo um ato ilícito descrito no artigo 187 do Código Civil, ou seja, estaria praticando abuso do direito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes. Então, estaria ocorrendo uma violação positiva do contrato, não é? Nós sabemos que uma das funções da boa-fé objetiva é a função de controle, não é? É a função de controle dos atos jurídicos, do exercício desse direito. Então, quando você excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico, pelo fim social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, você comete ato ilícito, tendo em vista o abuso do direito. Então, essa imposição não advém do Código de Defesa do Consumidor, mas advém justamente desse dever anexo, que justamente é em decorrência da boa-fé, do princípio da boa-fé. Uma outra questão é que muita gente acredita que a multa de 2%, lembrando aqui que a multa, ela nem por meio de uma assembleia pode alterar essa limitação que é de 2%. Porém, os 2%, por exemplo, uma assembleia não pode colocar multa pelo inadimplemento, pelo atraso no pagamento para 10%. Não pode, porque há uma limitação legal. Porém, aonde existe esse dispositivo limitando? Muita gente acha que é no Código de Defesa do Consumidor, porque ali no parágrafo 1º do artigo 52 há uma limitação de 2%, no que diz respeito às relações de consumo, quando o consumidor está inadimplente. Mas, como eu já falei, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica. Então, aonde está essa regra? Na verdade, está no parágrafo 1º do artigo 1336. É ali que fala da multa, do percentual de multa de 2%. Então, vejam, não existe aqui aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O que se aplica aqui é o Código Civil, que começa no artigo 1314, do condomínio em geral, e no 1331 se inicia ali a parte inerente ao condomínio edilício. Então hoje nós ficamos por aqui com essa dica super bacana e até a próxima.